Olá, amados, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Novo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, porque ainda tem muita gente com dúvida se esse assunto realmente é bíblico ou não, se Jesus aprova ou desaprova. Nós vamos falar hoje sobre a questão de armamento, né, de liberação para que as pessoas possam ter uma arma em sua casa. Então vamos falar sobre isso, se isso é bíblico, se Jesus aprova, se Jesus não aprova, se a Bíblia aprova, se a Bíblia não aprova, porque há muita gente falando que não, mas não dão embasamento bíblico. Há muita gente falando que sim, mas não dão embasamento bíblico. Então hoje nós vamos aí falar sobre isso aqui no canal Novo. Vamos para a vinheta. O que a Bíblia diz sobre porte de armas e autodefesa? Esse assunto está em alta, né, nos discursos políticos, dentro das igrejas, e o pessoal tem discutido isso. E muita gente não aprova o atual governo porque é pró-armamento. E muita gente não aprova o outro governo, que foi o anterior, porque é um governo desarmamentista. Será que um cristão pode ser a favor do porte de armas? Será que um cristão pode ter armas? Será que políticas pró-armamentistas podem ser consideradas políticas cristãs? No vídeo de hoje, nós vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos dizer sobre a questão do armamento. Mas antes, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o joinha nesse vídeo e compartilha no grupo dos seus amigos aí, do pessoal da igreja, de todo mundo aí, tá bom? Se você quiser assistir o vídeo primeiro para entender e depois fazer isso, né, compartilhar, comentar, se inscrever, fique à vontade, mas não se esqueça de fazer isso, ok? Mas você está nesse vídeo para saber então sobre porte de armas e armamento. O cristão pode ter arma? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê muitas guerras, né? E se você torcer aí a Bíblia, vai escorrer sangue, porque no Antigo Testamento nós estamos lidando aí com o mundo em guerra, e Deus se apresenta também como um Deus da guerra, um Deus que está usando Israel como uma força militar. Hoje a igreja não tem um exército, a igreja não se confunde como uma única nação, né? Como uma nação própria, né? Para o judeu daquela época, não era problema que ele tivesse armado. Quando você lê Crônicas, livros de Samuel, livros de Reis, você vai ver do Êxodo até os profetas que você tem constantemente crentes judeus ali armados, né? E muitos deles eram membros do exército de Israel. E todo esse contexto histórico do povo de Israel, algumas passagens bíblicas nos chamam muita atenção. Uma delas está no livro de Êxodo 22:2 e diz assim: se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Êxodo 22:3 diz: se porém já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Então veja bem e vamos entender o que está falando aqui. A ideia é que quando você está numa situação onde está tudo escuro e alguém ali invade a sua casa tentando vilipendiar contra a sua vida, ou roubar, ou fazer alguma coisa, e está escuro, você não tem essa noção de visualizar o que está acontecendo, é permitido que você use, nesse caso, a força até letal para se defender a sua casa, a sua família. E no Antigo Testamento isso não seria considerado um pecado. Agora, se isso acontecesse quando havia sol, quando você consegue ver o que está acontecendo, está percebendo, quando você percebe que aquele cara não está ali para matar, para tirar a sua vida, para vilipendiar, ou seja, atentar contra a sua família, você vê que ele está apenas roubando e você vai e tira a vida dessa pessoa, aí você é então culpado do sangue dessa pessoa. É necessário a gente lembrar também que no Antigo Testamento não havia energia elétrica. Então à noite, alguma pessoa invadiu tua casa, você não tem como dialogar com essa pessoa, você não tem tempo, você não consegue visualizar o que ela está fazendo, você não sabe qual a intenção dela. Então você não sabe se ela só está querendo levar os seus bens. E existe o risco dela tentar então contra a sua vida, contra a sua família. Se essa pessoa que está então adentrando a sua casa recebe força letal, você que é a vítima, então isso não é considerado um assassinato de fato. O Antigo Testamento já usa então essa base como ideia para autodefesa, né? Agora, se você sabe que a pessoa está só roubando, você vê o cara tá indo ali com um rádio, uma TV da sua casa de dia, e aí ele tá indo embora e você mata essa pessoa, aí sim você é culpado do sangue. Lembre-se que a vida é mais valiosa do que os bens materiais. Para Deus, Jesus ele morreu por todos nós. Eu não estou aqui fazendo apologia ao crime. Jesus ele morreu por todos nós. A vida daquele bandido também é importante para Deus. Quem sabe um dia ele se salve, ele mude de vida. Quantos são os testemunhos que a gente vê sobre isso? Então a gente tem essa noção no Velho Testamento sobre essas duas diferenças. O uso de violência por parte da vítima existe para evitar que ele seja vitimado. Não existe para evitar que ele perca o seu bem. Ou seja, quando você pega um cara que estava só te roubando ali, que ele pegou o que ele queria e foi embora, ele estava furtando um bem seu sem que você esteja vendo, ou ele já foi interceptado e ele está vulnerável, como muitas pessoas fazem, que pegam o ladrão, tira o armamento, ou às vezes nem armado está, naquele momento lincha a pessoa.
né, briga, bate até a pessoa ali perder a vida, aí você vai ser réu de sangue. A Bíblia mostra que você vai ser culpado pela vida daquela pessoa, porque não necessariamente a Bíblia não está te dando legalidade para fazer isso, né? Como eu disse, a vida dele é mais importante do que o teu bem material. Então, nesse momento, aí sim, se você fere a pessoa por raiva, por um momento de ódio, porque a pessoa estava levando um celular seu, mas a pessoa nem armada estava, ela não ofereceu nenhum risco à sua vida, aí você é culpado pela vida da pessoa. Agora, se a pessoa está apontando uma arma para você, se a pessoa está oferecendo risco de vida para você e para sua família, você não sabe quais são a intenção dele. O uso de violência de forma proporcional ou letal é permitido por Deus para que você defenda, né, para que você defenda a sua família e se defenda. Deus está permitindo então a autodefesa, um uso de violência para proteger a própria vida e a sua família. Então nesse capítulo a gente entende isso. Agora uma outra passagem muito interessante e importante está em Deuteronômio capítulo 22, 26 e 27, que diz o seguinte: se contudo um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá. Não façam nada, moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata seu próximo. Pois o homem encontrou a moça virgem no campo, e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Então você vê aí que essa passagem ela está falando a respeito de sexualidade, casamento, abuso e coisas desse tipo. No Antigo Testamento, o abuso é tratado equivalente ao assassinato. Ele se equivale ali ao assassinato. O abuso é a mesma coisa no Velho Testamento que tirar a vida de alguém, que matar alguém. Então, o abuso é a mesma coisa no Velho Testamento que se você tivesse tirado a vida de alguém. Então, você vê que Deuteronômio 22 fala que o cara que pega essa moça e abusa, e não era de interesse da moça, o cara tem que ser morto. Na lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente. Então, forçar-se fisicamente contra uma mulher é equivalente a matá-la, a tirar a vida dessa pessoa. Então, a punição disso tudo é a morte. Essa pessoa vai ser apedrejada porque ele abusou de uma mulher. No Antigo Testamento, na comunidade de Israel, a pessoa que abusou, ela era morta, apedrejada. A condenação dela era a morte. Em Deuteronômio 22, 27, pois o homem encontrou a moça virgem no campo, e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Em outra versão diz, pois a achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse ou quem a socorresse. O que parece é que o interesse desse texto era que alguém livrasse essa mulher, porque ela gritou por ajuda e ninguém ajudou. Ora, como que você livra alguém que está sendo abusado? Você chega e está vendo essa pessoa sendo abusada. Você vai chegar lá e vai pedir educadamente para a pessoa, olha, por favor, deixa essa moça, sai de cima dela, deixa ela de lado. Não faça isso. É isso que você vai fazer? Não, com certeza, para você tirar aquela mulher daquela situação, com o uso de violência. Você vai ter que segurar ele, vai ter que dar um mata-leão, vai ter que puxar ele para trás, dar uma pancada, de alguma forma. Você vai usar violência para tirar ele de cima dela e livrar aquela moça da situação que ela está passando. A ideia não é que a violência estaria permitida no Antigo Testamento, só para você se defender dentro da sua casa, né? Então a ideia é essa, não está permitida a violência só para você se defender dentro da sua casa, mas para você defender aquele que também está passando por uma violência. Então, neste caso, a violência seria usada para diminuir a violência. Esse é um dos grandes princípios da autodefesa dentro das Escrituras. Não que a gente vai usar a violência para se vingar, para fazer o mal para as pessoas, mas sim para nos defender, para proteger a quem a gente ama e proteger as pessoas ao nosso redor, de pessoas que estão cometendo violência para a morte daquela pessoa, para fazer o mal para aquela pessoa por meio de um assalto, de um roubo ou de qualquer coisa dessa forma, como foi o caso do texto, um abuso, né? Então, essa é uma das ideias. A igreja, ela não vai pregar que violência é resposta à violência, porque não é num modo institucional, mas para você se defender é outra situação, para você defender em momentos pontuais da sua vida, defender a sua família, defender um amigo, alguém que você conheça, enfim, para isso, muitas vezes é necessário a violência para você defender-se de atos de violência. Você não vai, no momento que a pessoa chegar na sua casa para matar alguém da sua família ou para te agredir, que a pessoa está ali de alguma forma com intenção de ferir a sua família, alguém da sua família ou você não vai simplesmente jogar flores para ela. Você precisa de alguma forma usar de uma violência para impedir que aquilo aconteça.
Logicamente que a gente tenta, numa cultura, tentar falar para as pessoas sobre paz, sobre tentar não brigar, não fazer a coisa errada. Mas em alguns momentos, assim como no Velho Testamento, é necessário sim usar de violência para ter a paz, para obter a paz. Porque o outro lado, a outra pessoa que está ali ferindo você, ela está usando de violência para fazer o mal contra você. E muitas vezes você vai precisar usar de violência para que ela pare de fazer aquilo que ela está fazendo. No Velho Testamento nós não vemos a proibição de usar uma violência contra a violência. Nós não vemos uma proibição de que a gente use isso como autodefesa. E lógico, de repente você está falando que tudo isso é contexto do Antigo Testamento. E é verdade. É bem verdade. Mas a gente não pode trazer tudo isso, né, do Velho Testamento e aplicar hoje a nossa vida privada. Mas o Novo Testamento diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que o Velho Testamento serve para nosso aprendizado e instrução. As leis do Antigo Testamento a respeito da autodefesa, da preservação da vida, elas apontam para princípios importantes, princípios esses que são confirmados no Novo Testamento, principalmente pela postura de Jesus. Jesus era claramente contra o desarmamento. Jesus fala muito no Novo Testamento sobre o direito de defesa. A gente imagina Jesus como alguém totalmente pacifista. Não, Jesus não era Gandhi, Jesus era Deus, e como Deus, ele trouxe mensagens e ideias que vão contra aquilo que a gente imagina. Talvez você seja contra o armamento civil, mas Jesus não foi. Talvez você fique chocado agora com esse vídeo e fale, não, mas esse não é o meu Jesus, mas é o Jesus da Escritura. A gente vai na Bíblia, às vezes, esperando que a gente confirme nossas ideias, mas a gente tem na Bíblia, como diria C.S. Lewis, um mestre e um juiz. Então, às vezes, nós achamos que Jesus faria de um jeito e Jesus faz de outro, exatamente porque ele julga como também um juiz. Às vezes a gente acha que Jesus condena algumas coisas, Jesus às vezes vai contra aquilo que a gente acha. Então Jesus apresenta ideias mais coerentes a respeito das coisas, e uma delas da possibilidade de o homem se defender e defender o outro usando armamento. Por exemplo, em João 2, nós temos um Jesus que se arma. Você imagina Jesus armado? Diz em João 2,15, diz assim: e tendo Jesus feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. O azorrague, para você que não sabe, eu vou mostrar ele para você aqui. Deixa eu tentar aqui, ó. Ele era esse chicote aqui. Esse chicote, ele era feito, a ponta dele, ele tinha ossos na ponta, de modo que quando prendesse na pele da pessoa, quando dava chicotada, aqueles ossos prendiam, e quando puxava, arrancava pedaços da pele da pessoa. Então veja só, às vezes a gente acha que, não, peraí, Jesus jamais faria isso, Jesus jamais usaria de um armamento. Pois é, o azorrague era um tipo de chicote dos mais violentos, é o mesmo que foi usado contra ele, quando ele foi torturado antes de ser crucificado. Então esse chicote era feito de couro, e na ponta de cada corda tinham ossos de animais, pedaços de ferro, que serviam para isso, para prender na pele da pessoa e ferir a pessoa, arrancar pedaços, dilacerar alguém. Onde batia, grudava e arrancava parte da pele da pessoa, o couro da pessoa, à medida que a pessoa apanhava com esse chicote. Era uma arma que tinha o poder de desfigurar, torturar, de talvez até matar o indivíduo. E Jesus usa isso como uma ameaça contra os cambistas. Não diz o texto que ele bateu em alguém, ele não bateu em ninguém, mas ele faz essa arma para que os cambistas se sentissem ameaçados, porque estavam na sua propriedade, que era o templo é de Jesus, né? A igreja, ou seja, a casa do meu pai, como ele diz, e ele estava usando aquilo como uma ameaça para que os cambistas sentissem medo e não o agredissem ou não partissem para cima dele e obedecessem. Então ele ameaça essas pessoas de forma armada. Jesus não tinha uma pistola, um revólver, né? Não tinha. Mas ele tinha um instrumento muito letal para sua época contra essas pessoas. Jesus era Deus. Preste atenção nisso. Jesus era Deus. Ele era perfeito. Então Jesus nunca pecou. Se portar uma arma, ou se fazer uma arma, se usar essa arma para ameaçar alguém, no caso de necessidade, sempre for algo pecaminoso e errado, partindo de um cidadão comum, então Jesus estaria pecando, Jesus teria pecado, e Jesus nunca pecou. Isso significa que armar-se e usar essa arma de forma correta não é um ato pecaminoso e não é um ato que ofende ao Senhor. Então é necessário a gente entender isso. Esse mesmo Jesus que se armou, ele manda que seus discípulos se armem. Em Lucas 22, a partir do verso 36, diz assim: então lhes disse: agora porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e quem não tem espada, venda a sua
capa e compre uma. Isso foi Jesus falando com os seus discípulos. Em Lucas 22:38 diz assim: então lhes disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta, é o suficiente. Vê aqui, essa história, Jesus chega aos seus 70, você vai ver aqui em Lucas 10:4, isso, é 70 ali, ele fala assim, você não vai levar bolsa, não vai levar sandália, vai recebendo do que a vida der, né? Era um jeito de ensinar-lhes a viver em fé, né? A viver a partir da fé, se não levar nada, defesa, provisão, nada. Vocês vão receber o que as pessoas quiserem dar para você e vai viver disso. Agora, nesse versículo, então, ele muda em Lucas 22:35, você vai ver, antes do versículo que a gente leu anteriormente, você vai ver que Jesus então fala que Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Nada, disseram eles. E aí você vai ver então Jesus mudando isso, que é o que a gente leu anteriormente. Então ele mudou essa forma de agir, como a gente leu anteriormente. Agora quem tem bolsa, tome, enfim. E aí ele muda essa ordem que ele deu aos 70, e agora tomem provisão para vocês. Se você não tinha bolsa, peguem bolsa, põe provisão, comida. Você não tinha capa, então pegue a capa. Você não tinha espada, agora leva a espada. Jesus queria que eles levassem espada para se proteger. A função da espada é essa, é atacar ou se defender. Então Jesus condena que Pedro ataca alguém, mas na frente na história Jesus condena isso. Mas a função da espada era se defender. Naquela época as ruas eram perigosas, as estradas eram perigosas, eles iam estar ali numa situação de fragilidade muito intensa como missionários, nas ruas violentas do jeito que eram. Então Jesus ali permite que os missionários se armem. Aí de repente você fala, mas será que então é plausível aí que os pastores andem armados? Bom, Jesus manda que os missionários ali se armem, com o intuito claro de se defender nos contextos de dificuldade que surgiriam. De repente você fala, não, Jesus está falando ali basta no final do tempo. Não, vocês não estão entendendo. Não é para usar arma. De repente você pode pensar dessa forma, se basta é isso. Mas não, Jesus fala de espada assim como ele fala de bolsa, alforje. Então ele fala de espada de verdade, não é uma metáfora. Quando eles trouxeram ali 2 espadas, a palavra que foi usada ali é rikanon, mais ou menos isso, ou ikavon. Não é uma palavra muito usada no sentido de basta, como no sentido do português. No grego isso não se usa. Então nessa palavra, Jesus não está trazendo condenação para os discípulos como se eles não tivessem entendido, mas ele está dizendo que as 2 espadas que eles usam já é o suficiente para se defender. Então Jesus quer as espadas ali, diz que as espadas já bastam. Talvez você fala, não, mas Jesus está querendo as espadas por causa do sentido da profecia, né? Porque em Lucas 22:37 diz assim: pois vos digo que importa que se cumpra em mim que está escrito, ele foi contado com os malfeitores. Jesus ordena que eles tragam a espada só para cumprir essa profecia. Ótimo, Jesus realmente quer cumprir a profecia, mas Jesus não pode ordenar o pecado para cumprir a profecia. Jesus não poderia ordenar-lhes que eles pecassem, que eles fizessem algo pecaminoso para que essa profecia se cumprisse sobre ele no caso. Isso seria falsificar, seria uma falsidade, seria falsificar ali a profecia. Aí você vê mais na frente ali que Pedro arranca a espada e arranca a orelha do soldado, né, que estava ali para prender Jesus. Pedro não estava querendo acertar a orelha, estava querendo acertar ali a garganta, né? Ele errou e acertou só a orelha. Mas aí Jesus repreende Pedro: aquele que vive pela espada, morre pela espada. Mateus 22:52 vai falar sobre isso. Você não pode viver de forma violenta tentando atacar ou atacando as pessoas, agindo contra elas de forma violenta. A pessoa, por exemplo, Jesus ali, o soldado não estava fazendo nada contra ele ali naquele momento, ele foi lá e arrancou a orelha do soldado. A profecia se cumpriu nesse sentido, como Pedro agiu como malfeitor, tendo essa atitude. Mas o ato de usar a espada, de estar protegido com um instrumento letal, não é pecado, porque Jesus não poderia ordenar o pecado. Jesus ordena que se compre armamento letal para se defender. Lucas 11, capítulo 11, versículo 21 e 22 diz assim: quando o valente bem armado guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura que ele confiava e divide os despojos. Então ele vai fazer uma analogia aí a respeito do seu reino, do reino das trevas. Mas Jesus estava ali contando uma história de um homem valente que estava armado para proteger sua casa. E ele não fala disso em termo necessariamente negativo. Ele não disse que esse homem, que este valente estava errado. Ele, na verdade, ele chama a atenção para algo positivo em cima disso, a defesa de um reino.
como que Jesus poderia tratar de forma negativa alguém que protege a sua vida de forma armada? Jesus é claramente a favor de que um homem de Deus porte armas para defender a si e aos outros e a sua família. Tanto que no Antigo Testamento o desarmamento é tratado como um ato de punição de vida contra o povo de Deus. Saul foi um dos reis de Israel que era ímpio, era desobediente a Deus. Ele desobedeceu ali a ordem do profeta, né, e quis ali realizar sacrifícios, né? Em 1 Samuel 13, 8, 14 vai falar sobre isso. Como punição de vida, os filisteus chegaram sobre Israel e tomaram todas as suas armas, né, de forma que Israel não tinha mais como se defender de nações inimigas. 1 Samuel 13, a partir do versículo 19, diz assim: Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Então, a desgraça lhe se deu sobre Israel, porque não se achou espada nem lança lá, porque eles estavam debaixo das mãos de uma nação ímpia que impediu eles terem o próprio desarmamento. No Antigo Testamento, desarmar o povo era um instrumento de domínio sobre eles. A gente sabe que pela história do mundo, toda grande ditadura se deu por forma de desarmamento da população. Foi o que Hitler fez. Foi esse direito de armamento civil que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, não existe só para defesa pessoal em termos políticos, mas existe também para que a população possa se defender do governo, porque um povo armado nunca vai ser dominado politicamente por uma tirania, por uma pessoa tirânica. O armamento também é uma defesa diante de potências nacionais que se levantam contra o indivíduo, segundo a teologia de 1 Samuel. Ou seja, a palavra de Deus diz que a autodefesa é uma coisa boa, que defender o fraco é uma coisa maravilhosa, que a gente pode usar de violência para isso, até às vezes violência letal, e armar-se pode ser se fazer necessário, até mesmo de forma armada, porque Jesus se armou, mandou se armar. E uma nação sem armas é uma nação que está debaixo da ira de Deus, que está sendo punida por Deus, que está sujeita ao vilipêndio de líderes e dominações estrangeiras e cruéis, e até mesmo pessoas tirânicas. Mas de repente você fala: Anderson, mas a Bíblia não diz que a gente não pode matar? Não matarás? Diz. E a maior tradução de Êxodo 22, que está escrito Êxodo 22, 13, não assassinarás. O assassinato está atrelado aí ao ato criminoso de tirar a vida de alguém sem motivo. Então, não é o ato de se defender, mas é o ato de matar alguém que de forma ali violenta, ou seja, você vai para matar sem que aquela pessoa tenha tentado contra a sua vida, ou esteja, de alguma forma, ela esteja apontando uma arma para você. Ou seja, não é uma legítima defesa, aí é um assassinato, é como se você fosse a pessoa fazendo mal para outra pessoa. Entende isso? É quando o bandido, quando ele mata alguém, ele está assassinando alguém. Quando a pessoa se defende de ser assassinada, é legítima defesa. Então há uma diferença grande. A autodefesa não é assassinato, nos termos de Êxodo 22. De repente você fala: olha, mas a Bíblia fala que a gente tem que dar a outra face. Sim, Mateus 5,39 vai dizer que se alguém lhe ferir, né, diz assim: eu vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Então veja que importante isso. Por que ele fala face direita? Vamos dar um exemplo aqui. Todo grande exemplo usa aquilo que é ordinário e não aquilo que é exceção. Então vamos pensar. Quando a pessoa dá um tapa em alguém, ela usa a mão direita, correto? Normalmente os canhotos naquela época eles não eram bem vistos. Então normalmente quando te der um tapa na face direita, dele também a outra, ele está falando de um tapa. Quando eu vou dar um tapa com a mão direita, eu vou acertar o lado esquerdo do rosto da pessoa e não o lado direito. Para mim acertar o lado direito, eu tenho que dar ou um tapa de mão canhota, que não faz sentido naquela época, ou eu vou dar um tapa com as costas da mão, que não é um tapa de violência, mas de humilhação. Então Jesus está falando assim: se alguém te humilhar, então você dá a outra face. Se alguém dá um tapa de humilhação, alguém está te humilhando, então você aceita aquela humilhação. Por que isso? Não, você baixa a cabeça. Ele está falando: olha, não vá brigar por causa disso. Jesus não está falando que se uma pessoa socar você tem que deixar a pessoa te socar. Se alguém te der um tiro de um lado, tem que deixar dar do outro. Não. Ele está falando: olha, alguém está te provocando, está te humilhando. Sua postura como cristão é ceder a humilhação. Você não tem que humilhar a outra pessoa, você deixa isso para lá. Isso é um texto sobre humildade, sobre não pagar o mal com o mal,
sobre se submeter a situações que muitas vezes são humilhantes para você. Não é um texto sobre defesa da própria vida, mas sim um texto sobre, em amor, muitas vezes a gente vai ter que se humilhar, deixar aí que as pessoas nos humilhem para não brigar, não levar aquilo para um outro patamar. Olha, mas a Bíblia diz, né, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra o mundo espiritual, e é verdade. Não é porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue que nós não vamos poder nos defender contra quando a carne e sangue, quando essa carne e sangue vem contra a gente. Sim, a gente está numa guerra espiritual e vamos sim orar, vamos buscar aí a Deus nessas guerras espirituais, mas a gente se defender quando a nossa vida física é posta em risco, não há condenação biblicamente para isso. Paulo, nesse texto, não está falando sobre autodefesa, não está falando sobre armamento nesse texto. Então não devemos pegar isso para usar isso como um texto contra o armamento. De repente você fala, olha, mas a Bíblia diz que as nossas armas são os argumentos e tal. Sim, Paulo está falando sobre o processo de convencimento e conversão na fé. Paulo não está falando de como você se defende de um homem mau, mas Paulo está falando como você converte as pessoas. Você não converte através da violência, da arma, mas através de argumento do Espírito Santo, da palavra de Deus, né? Porque nós sabemos na história que muitos tentaram fazer com que as pessoas se convertessem àquilo que elas, até mesmo o ateísmo, né? Como foi Hitler, através de violência. Então é isso que Paulo está falando nesse texto, não está falando sobre você se autodefender, mas de repente você fala, olha, a Bíblia diz que nós temos que ser pacificadores. Para mim ser um pacificador, muitas vezes eu vou precisar ter um instrumento de violência contra aqueles que podem usar a violência contra a minha vida. Então, os argumentos que são usados contra o porte de armas a partir das escrituras não são bons. Os argumentos que são usados contra a autodefesa a partir das escrituras também não têm fundamentos, não subsistem. Ou seja, biblicamente, o porte de arma e autodefesa são sim pautas cristãs. Eu sei que há um anseio escatológico no coração do crente, eu quero que você ouça esse vídeo até o final. Nós queremos que as armas não sejam necessárias, isso é uma realidade pra gente, nós ansiamos por isso. E a Bíblia nos ensina que vai haver esse momento, que isso vai acontecer um dia. Infelizmente, no tempo de hoje, por causa do pecado, nós precisamos nos defender dos homens maus que vão tentar contra a nossa vida. Nós ansiamos por um mundo que isso não exista mais. Em Isaías 2,4 diz, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Essas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Ou seja, em um momento isso vai acontecer. Mas não podemos usar isso hoje e falar que, olha, Deus é contra, Jesus é contra. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós queremos sim que isso aconteça, que nós venhamos a não precisar mais de nenhum tipo de armamento, que nós venhamos a amar o nosso próximo nos amar, né? É um tempo que isso nós não vamos mais precisar, né, de clube de tiro, não vamos precisar mais de atirar, nem vamos precisar de instrumentos letais. Nós vamos viver num contexto de paz que é prometido no novo céu e nova terra. Lá nós não vamos precisar dessas coisas, mas por enquanto ainda precisamos. O que você pensa disso tudo? Eu sei que isso mexe com você e de repente você isso eu não aceita, isso não é meu Deus, é a Bíblia. Se a Bíblia não fala sobre o que seu Deus pensa, então não sei qual é o seu Deus. Isso é a Bíblia. Mas o que você pensa sobre isso? Deixa seu comentário aí, comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu joinha, compartilhar, se inscrever no canal se você não é inscrito e gostou do conteúdo, que a gente vai trazer muito mais conteúdo sobre isso, sobre vários assuntos aí para você, tá bom? Que Deus abençoe, um forte abraço e até um próximo vídeo.